Bora lá, galera. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. É claro que essa brincadeira aqui com o Bruno Marrone no início foi para dar já o clima, né? Muita gente, quando eu fiz a postagem dizendo que ia ter essa live hoje, só falando, mas e o show de Bruno Marrone? O show de Bruno Marrone? Meu irmão, o show de Bruno Marrone é às 9 horas. Então você estuda agora processo civil comigo, entra já no clima, relaxa, tira aquele peso na consciência da quarentena sem estudo, estuda processo civil, depois você vai terminar a live levinho, aí você ainda vai ter 1 hora para tomar um drink, calibrar e depois entrar às 9 horas pegando em Bruno Marrone. Queridos, muito obrigado pela presença aqui. Eu estou muito feliz realmente de estar participando desse projeto da editora Juspodium. Desde o início, quando o Ricardo me falou da ideia, eu topei na hora, mas no corre-corre não estava dando para me organizar e agora eu consegui e estou muito feliz com essa oportunidade daqui. E eu já queria, nesse início, fui orientado pela própria Podium, eles têm umas dinâmicas aqui. E a primeira orientação é que haverá um momento em que eu vou ter que desabilitar as perguntas aqui para manter fluida a dinâmica e não ficar congestionando a transmissão. E aí, quem tiver dúvida, mande suas perguntas e eles disponibilizam um e-mail. E o e-mail é Estude com Mozart, tudo junto, Estude com Mozart. Anote aí, se você tiver uma dúvida durante a live e quiser me fazer uma pergunta, você vai mandar para Estude com Mozart, tudo junto, @editorajuspodium.com.br. Estude com Mozart, tudo junto, @editorajuspodium, o pódio, né, com aquele U que é um V, e .com.br. Quando você manda esse e-mail, há uma triagem da própria equipe Podium e aí durante a live eles me mandam alguma dessas perguntas e dessas perguntas selecionadas e eu tento responder durante a live, ok? De novo, a dinâmica da live é interessantíssima, por quê? Porque ela faz com que os professores, Fred Dier está fazendo isso, Daniel Amorim está fazendo isso, Rogério Sanches está fazendo isso, Matheus Carvalho está fazendo isso. Ele pega o livro desses professores e explica o conteúdo a partir da organização do livro. Então, o que aconteceu? Eu recebi hoje, né, uma cópia de diálogos. Eu não tinha recebido ainda a 7ª edição do meu livro. Olha ela aqui. E para gerar um drama, eles tinham mandado desde a semana passada por Sedex e acabou só chegando hoje. Eu já estava preocupado de ter que fazer essa live sem o livro. E está aqui, ó, acabou de chegar a nova edição. Veja a comparação com a edição anterior. Na verdade, existe uma inversão das cores, né, da 6ª para a 7ª edição. A 7ª edição, que é essa daqui, está invertida as cores. E o que aconteceu nessa edição aqui, e é até bacana para quem tem essa edição, vai poder acompanhar o que houve de evolução. Quando eu anunciei que eram 150 páginas a mais, para você dimensionar aqui, olha para cá a diferença de tamanho. Se você botar um do lado do outro, ó, 7ª edição, 6ª edição, são 150 páginas a mais, olha. Mais de um dedo aqui de diferença, se você comparar as duas, ó. Então, o que aconteceu aqui nessa edição? Eu acrescentei basicamente novos assuntos, mas muita jurisprudência. Então, o ano de 2019 foi um ano pródigo para processo civil, porque o STJ, a Corte Especial, se manifestou demais, então nós tivemos muitos para tirar aqui os comentários. Espera aí. Me disseram, aperto aqui, desativar comentários. E aí, o que acontece? Você mantém eu pude trazer todos esses precedentes para dentro do código, acrescentei novos assuntos e coloquei novos fluxogramas. Eu vou ter a oportunidade de, nessas lives, perceba, será toda quinta para explicar. Hoje eu explico o capítulo 1 e 2, mas na próxima quinta, nesse mesmo horário, eu já vou explicar o capítulo 3 e assim sucessivamente. Então, realmente, eu achei uma ideia genial da Podium e muito feliz de estar participando dela aqui com vocês, ok? Vamos começar a brincadeira explicando essa estruturação. E aí, já lembrando a você o seguinte, e aí isso também é muito bacana, é que essas lives, quando termina a live, fica disponível um desconto para comprar o livro. E não é um desconto qualquer, é um desconto altíssimo. O livro fica mais barato do que nas promoções normalmente da Podium. Agora, o desconto só dura 1 hora, viu? Então, eu libero daqui a pouco um cupom
E aí você vai ter das 8 às 9 horas, ou seja, antes de começar a live do Bruno Marrone, para comprar a 7ª edição, claro, se você se interessar por isso, ok? Vamos começar a apresentação do livro. Bom, a 6ª edição, como eu disse, já tinha sido uma grande mudança para as edições anteriores, e na 7ª houve uma ampliação do conteúdo, e a divisão ela é feita após a estruturação da seguinte maneira. Presta atenção aqui. Vamos lá. O livro começa apresentando a estrutura do novo código. Então, você que está acompanhando aqui, perceba. Eu tenho a seguinte estruturação do código. O código de 73, ele era um código que não era dividido em partes e ele tinha 5 livros. O código era dividido em 5 livros. Livro 1 do processo de conhecimento, 2 do processo de execução, livro 3 do processo cautelar, o 4 procedimentos especiais e 5 das disposições transitórias. Então você que ainda está estudando o processo civil, ainda não tem uma base boa, veja a estruturação do novo CPC. O livro começa explicando a estrutura do código. E dentro dessa estrutura, perceba que o código agora é bem mais organizado. Ele é dividido em 2 partes. A parte geral contempla as normas processuais civis, da função jurisdicional, dos sujeitos processuais, dos atos processuais, das tutelas provisórias, da formação, suspensão e da extinção do processo, e na parte especial ele vai para o processo de conhecimento e cumprimento de sentença, do processo de execução e nos processos dos tribunais superiores e dos meios de impugnação de decisões judiciais. Então, o bacana é que o livro começa apresentando, para quem não tem nenhum contato com o código, ou então simplesmente nunca se debruçou para trabalhar essas situações, o livro começa apresentando essa estruturação. E ela é muito importante para você ter uma dinâmica global do código, você conhecer a estrutura do código e ver que ele está bem mais organizado. Foi um código idealizado por professores. Isso faz com que a compreensão do assunto e a naturalidade em que você busca os assuntos, ela se torna bem mais intuitiva. Então eu acho que é um código bem mais organizado do que o CPC de 73. Após essa apresentação de conteúdo, o livro entra nas normas processuais, que é o que nos interessa em relação ao CPC de 2015. Já recebi aqui uma advertência que eu tenho que avisar novamente do cupom. E o cupom, não se esqueça, é Mozart 2020, está invertido aqui, Mozart 2020. E lembre que o cupom só fica liberado até as 9 horas, então você, quando acabar essa live, se quiser, vai lá e compra o livro. Mas aí, voltando para o código, essa estrutura inicial, não houve mudança nesse primeiro ponto em relação à minha 6ª edição. Eu começo o livro explicando o que seria o neoprocessualismo, né? Rapidamente, só para lhe lembrar que o neoconstitucionalismo, para quem estuda para concurso, já deve estar acostumado com essa expressão, que é um movimento bem grande, e entre as suas acepções desse movimento tem de você imaginar a legislação infraconstitucional respeitando as normas constitucionais. Pode parecer besteira, pode parecer balela, mas isso é uma coisa extremamente relevante. Por quê? Na live que eu fiz anteontem no canal de professor Daniel Amorim, e Daniel, com aquele jeito muito sagaz de Daniel, ele fez um comentário para quem advoga na prática, que pode parecer besta, mas é uma coisa extremamente importante. Veja, quando você vai despachar com um juiz, e aí você chega para esse juiz e diz: olha, excelência, com base no princípio tal, muitas vezes o juiz diz: mas vem com esse papo de princípio, essas coisas. Fica muitas vezes uma conversa meio abstrata, uma conversa rarefeita. Quando você chega no balcão da secretaria e diz: olha, não, você não pode fazer isso não, porque tem esse princípio aqui. E você vê o princípio escrito, e não é aquele princípio não escrito, né? Porque o princípio não escrito fica sempre naquelas discussões acadêmicas, filosóficas. Quando você tem um princípio escrito, parece que a pegada muda, porque você diz: não, você não pode agir dessa forma, porque o código estabelece isso, o código estabelece aquilo. Então, me parece como um argumento de autoridade você dizer que o princípio está escrito agora no CPC 2015, fortalece a sua obediência. Então, com base nisso, eu gosto da ideia do código começar com as normas processuais e, entre essas normas processuais, trazer as normas fundamentais. E aí, no livro, eu sigo a seguinte dinâmica. Primeiro, neoprocessualismo, que eu explico justamente essa visão aqui no artigo 1º de você pensar no processo civil para que ele respeite as normas constitucionais.
E aí eu começo a explicar, além do neoprocessualismo, um outro ponto central do novo código, que se chama sistema multiportas, né? o multi-door open, né? Que muita gente usa. Esse sistema multiportas que você tem hoje já diversas provas de concurso perguntando, você já tem vários artigos, tem um artigo maravilhoso de professor Fred Didier com o professor Hermes Zanetti, tem outro também de professor Leonardo da Cunha com o professor Antônio do Passo Cabral. Eles explicam o sistema multiportas sobre várias perspectivas, mas ela parte daquele aforismo do átrio, né? Então imagine que você chegou com um problema, você teve um problema, e aí a partir desse problema você precisa de uma solução. Qual é a melhor solução para aquilo ali? Em alguns casos, a solução impositiva do judiciário não é a melhor solução. Vamos dividir começar essa live explicando a você dois caminhos que você tem para seguir. Você tem um caminho da heterocomposição e o caminho da autocomposição. Escute, suas duas palavras hoje, antes do show de Bruno Marrone. Heterocomposição e autocomposição. Autocomposição é quando as próprias partes, elas obtêm a solução para o conflito delas, sem que um terceiro imponha essa solução. Perceba, se eu digo a você que eu sou o autor e Pedro é o réu, e nós dois, através de muita discussão, chegamos a uma conclusão de como vamos resolver o nosso problema, não precisou que um terceiro imparcial venha e resolva por nós. Isso é uma autocomposição. A autocomposição ela pode ser auxiliada por meio de conciliadores e mediadores. Então está lá no artigo 165, no parágrafo 2º, que quando não há relação anterior entre as partes, é sugerido que use um conciliador. Então o conciliador ele vai ser apenas a ponte para estabelecer um acordo entre essas duas partes, com poderes e prerrogativas específicos, que não se confunde com a mediação. Porque na mediação você tem uma pessoa que é mais, digamos, apta para as situações em que há relação anterior entre as partes. Exemplo que é muito comum na doutrina. Se você diz que houve um acidente de trânsito, e nesse acidente de trânsito as partes não se conheciam antes e provavelmente só vão se encontrar aquela vez ali e depois cada um para o seu lado, eu vou usar a conciliação. Mas se eu digo que, na verdade, existia uma relação anterior entre as partes, eram sócios dentro de uma sociedade, era marido e mulher, nessas situações é melhor o uso do mediador, da mediação. Por quê? Porque aquele problema não é resolvido só ali. Na verdade, essas pessoas vão conviver pelo resto da vida. Então, se vão conviver pelo resto da vida, eu tenho que restabelecer o diálogo entre elas. Artigo 165, parágrafo 3º, mediação. Então, vamos lá. Conciliação e mediação são formas de autocomposição. Só que tem gente, cara, que não tem conversa. Tem gente que é brigona, agressiva. Você tenta, às vezes, dialogar, mas não. Ele quer manter, impor aquela posição e não tem jeito de obter solução consensual. Nessas situações onde não há consensualidade, aí eu vou precisar de que um terceiro imparcial resolva meu problema. Esse terceiro imparcial pode ser estatal, ou seja, através do judiciário, ou pode ser privado através de arbitragem. Então, eu tenho como heterocomposição, em que um terceiro imparcial vem para a relação, submetido o conflito a eles, ele diz, a solução é essa. Esse terceiro imparcial, em heterocomposição, pode ser o juiz ou pode ser o árbitro. Então, eu tenho dois caminhos. Autocomposição, com auxílio de conciliadores e mediadores, mas pode ser através de renúncia, reconhecimento do pedido, ou então heterocomposição, onde eu tenho a solução através de um terceiro imparcial, que pode ser o juiz, pelo judiciário, ou o árbitro. Bem, esse é o sistema multiportas. O código, ele tenta concretizar isso. Por que ele tenta concretizar? Veja, você reflita sobre isso. Quantas vezes o conciliador e o mediador, dentro da estrutura própria do judiciário, sempre foi colocado como uma coisa assim de segunda mão, uma segunda via. Quantas vezes foi utilizada a expressão meios alternativos? E professor Leonardo da Cunha e professor Antônio Passo Cabral lembram que a palavra alternativa pode dar um sentido pejorativo, pode diminuir a importância. Então, quando você fala de sistema multiportas, a primeira coisa que você fala é a substituição da palavra. Tire meios alternativos e passe a usar a expressão meios adequados de solução do conflito. Meios adequados da solução do conflito. Voltando para o livro, quando eu falo do sistema multiportas, olha a palavrinha que vai aparecer várias vezes nos textos. Olha. Você vai ter que buscar
o auxílio mais adequado para o seu conflito. Em alguns casos será a conciliação, em outros casos será a mediação, mas em outros pode ser uma coisa mais técnica e aí você precisa de um árbitro. Em outras coisas você vai precisar realmente do juiz. Então, o livro começa explicando o neoprocessualismo, depois explicando a existência de um sistema multiportas e durante o livro eu vou mostrando aonde esse sistema multiportas ele é efetivado. Então o código prestigia muito a conciliação e mediação. Se você parar para observar, do artigo 165 ao 175 ele fala do conciliador e mediador como auxiliar de justiça. Tem mais artigo falando de conciliador e mediador do que de juiz. Se você for olhar o juiz é do 139 ao 143, o conciliador é do 165 ao 175. Você tem diversos dispositivos falando sobre a arbitragem, concretizando regras e princípios da arbitragem. Então o código realmente disse, olha, dentro de uma prestação jurisdicional, o judiciário não pode ser a única solução. E aqui eu não falo apenas de desafogar o judiciário, não é essa a premissa inicial do sistema multiportas. A premissa concreta do sistema multiportas não é desafogar, e sim dar a tutela adequada, a melhor solução para aquele conflito, que muitas vezes não será a sentença de um juiz. Eu sempre cito Bob dizendo que toda sentença ela é potencialmente injusta, porque aquela parte que perde só acha que aquela parte que perde, ela nunca aceita a derrota. Então, há uma tendência de você se insurgir contra a decisão judicial, tanto é que no último Semana Nacional do CNJ, os dados que o CNJ apresentou, que eu cito isso em sala de aula, em palestra, são assustadores. De 100% das sentenças, 90% não são cumpridas espontaneamente, só 10% são cumpridas espontaneamente, 90% delas exigem execução forçada. Isso quer dizer que o juiz impõe a decisão, mas as partes não obedecem. Então isso talvez não seja o melhor caminho para resolver. Eu tenho que buscar a solução adequada. Bom, continuando nossa live, que já gastamos 10 minutos dela e aqui é 1 hora cravadinho. Primeiro, neoprocessualismo. Segundo, sistema multiportas. E o livro continua. Quando o livro continua, a gente vai para uma terceira parte do livro que se chama modelo cooperativo. Isso aí você deve estar vendo nas suas aulas o tempo todo. Lembrando, para quem nunca viu meu livro, o livro é composto por diálogos, né? Perguntas de um aluno com as respostas do professor. Ele é todo desenvolvido dessa maneira. Então, dentro desse modelo cooperativo, que tem como carro-chefe o seu princípio da cooperação previsto lá no artigo 6º, o modelo cooperativo ele gera uma série de coisas, uma mudança de cultura do CPC. E aí a gente tem que ter um pouco de visão sociológica, né? Aquele juiz, às vezes, que foi sempre acostumado a impor as soluções de forma mais inquisitória, digamos assim, ou então aquele juiz mais adversarial, que ficava mais distante, não queria muito se envolver para não quebrar a sua imparcialidade. O código propõe agora um meio termo. Nem o inquisitorial, em que o juiz pinta e borda no processo, nem o adversarial, em que o juiz é um mero espectador. O que ele fala é que, na verdade, todos os sujeitos processuais, escute isso, todos os sujeitos processuais devem agir em cooperação. É claro que em algumas partes do código essa cooperação será maior, em outras partes do código essa cooperação será menor. Mas há uma ideia do código de estabelecer um modelo cooperativo. E no artigo 6º, que ele fala do princípio da cooperação, ele já começa apresentando o seguinte: olha, isso não se aplica apenas às partes, isso não se aplica apenas ao juiz. Na verdade, esse modelo cooperativo, essa ideia de cooperação, ela se aplica a todos os sujeitos processuais. E aí eu fiz alguns destaques dentro do livro, e aí vai valer a pena para você ver a dinâmica. Observe aqui, eu já separei o ponto 1. O ponto 1, eu utilizo esse gráfico aqui. Perceba, sentença de indeferimento da petição inicial. Aí a gente começa com a seguinte dinâmica. Petição inicial. Essa petição inicial foi proposta. Veja como você intuitivamente responde. Após a distribuição, o juiz percebe a existência de vícios. Esses vícios daqui, ele vai fazer com que o processo seja extinto de imediato? Não. O que ele faz? Ele dá um despacho para que o autor emende ou complemente. Isso está no artigo 321. Onde é que entra o modelo cooperativo aí? Quantas vezes, quando eu lia o artigo, fui intimado, ainda quando advogava, para me manifestar sobre emenda da inicial, o despacho tinha sido assim: intime-se o autor para emendar a inicial no prazo de 10 dias, conforme o artigo 284.
E eu não sabia o que eu tinha errado. Se você ler o artigo 321 agora, o que eu tinha que ir à secretaria, perguntar ao assessor, olha, o que foi que eu errei aqui? Aí o assessor, peraí, doutor, não lembro. Aí pegava meu processo físico, procurava o que tinha havido e dizia, não, doutor, é porque o senhor deixou de autenticar esse documento aqui. Perceba, se ele tivesse feito isso desde o seu despacho inicial, dito exatamente o que era para eu corrigir, eu não precisaria ter ido à secretaria. Então veja que essa ajuda dele me ajudaria, e essa minha ajuda aceleraria o processo que ajudaria ele. Então, o modelo cooperativo, ele aparece em pequenos detalhes, mas ele vai se espalhando por todo o código. O artigo 321, se você observar agora, ele diz que o juiz, ao mandar o autor emendar a inicial ou complementá-la, deverá indicar com precisão, lá no final do artigo 321, qual é o vício, qual é a emenda, qual é o documento que tem que ser complementado. Por quê? Porque estamos diante de um modelo cooperativo. Esse modelo cooperativo vai ter um impacto, por exemplo, muito grande dentro do sistema probatório. Quantas vezes a gente chegou e disse, olha, o juiz é o destinatário da prova. Será que o juiz realmente é o destinatário da prova? Nós vamos ver isso, acho que na live 3. Só que eu já quero deixar aqui a seguinte reflexão. Se você já estudou produção antecipada de provas, artigo 381, na produção antecipada de provas tem lá no inciso 2 e 3 a possibilidade do autor produzir prova para ele, para que ele promova uma futura ação ou simplesmente deixe de promovê-la, ou para ele produzir uma prova para aumentar as chances de uma solução consensual, de uma autocomposição. Então veja que na hipótese do artigo 381, inciso 2 e 3, com certeza não é o juiz o destinatário da prova. Na verdade, o destinatário da prova, nesse caso, são as partes. O que eu quero lançar aqui? A seguinte reflexão. Se o modelo é cooperativo, muitas vezes você pode formular o pedido, você como advogado que estiver assistindo essa live, ou você que é assessor do juiz e de repente o juiz recebe uma petição requerendo prova. Com base no CPC de 73, você pensaria, não, mas isso aqui é desnecessário, eu já tenho convicção sobre isso. Mas talvez seja desnecessário para você, mas seja muito importante para a parte. Então, dentro de um modelo cooperativo, se o pedido da parte não for absurdo, teratológico, de repente o juiz não deve mais indeferir porque ele seria o destinatário da prova. Na verdade, ele deve deferir para permitir um contraditório substancial. Perceba, eu não estou dizendo aí que juiz não pode mais indeferir requerimento de prova. Claro que ele pode ainda indeferir. O professor Fernando Gajardoni tem um texto maravilhoso sobre isso. O que ele não pode, de repente, é, achando que ela é desnecessária, porque ele já tem convicção sobre aquilo, indeferir por indeferir. Não. Talvez haja uma necessidade argumentativa maior para ele dispensar uma prova. Por quê? Porque nós temos um modelo cooperativo no Código de 2015. Então, nesse terceiro ponto trazido aqui no início, eu lanço o que seria neoprocessualismo, o que seria o sistema multiportas e o que é esse modelo cooperativo. Lembrando que aqui eu não vou exaurir esses pontos, mas apenas trabalhar as noções introdutórias para que você consiga acompanhar o restante do livro. Bom, feito essa explicação inicial sobre o modelo cooperativo, chegamos à segunda parte de nossa aula, que é destinada a... Só lembrando aqui para quem não leu o artigo 321, olha o que diz aqui o artigo 321, eu trago ele logo em seguida. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 ao 320, ele vai mandar emendar. Agora, olha o final, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. O que é isso? Modelo cooperativo. Esse modelo cooperativo ele pode aparecer em outros momentos. Por exemplo, lá no artigo 357 tem uma outra hipótese que eu acho sensacional. Deixa eu lhe mostrar aqui. Veja esse outro esqueminha. Perceba. Houve a audiência de conciliação e mediação, não houve nenhuma solução consensual, ok? O réu vai e apresenta contestação. Há a especificação de provas, a réplica, e aí o processo entra naquela fase chamada de julgamento conforme o estado do processo. No julgamento conforme o estado do processo, quem tiver aí com o livro, observe a página 200. No julgamento conforme o estado do processo, aparecem as seguintes possibilidades: extinção do processo, julgamento antecipado do mérito, julgamento antecipado parcial do mérito e essa que me interessa aqui, ó,
Não era hipótese de extinção, não era hipótese de julgamento antecipado do mérito. O que o juiz vai ter que fazer? Saneamento e organização do processo, que se faz normalmente através de decisão interlocutória. Mozart, o que isso tem a ver com o modelo cooperativo? Filhote, se você observar nesse artigo 357, o parágrafo 3º do artigo 357 diz o seguinte: olha, se a causa for complexa, o juiz deverá fazer o saneamento e organização do processo em cooperação com as partes. Ele diz textualmente cooperação. E por que isso é importante? Porque, veja, quando eu estava dando um curso para magistrados, e eu me lembro demais disso, ele disse: doutor, tem petição que chega que a gente lê a petição inicial e não entende nada, a gente lê a contestação e não entende nada, e muitas vezes era naquela audiência preliminar do CPC de 73, do artigo 331, que a gente, ouvindo as partes, compreendia. E agora o Código não prevê mais essa audiência preliminar. Aí eu digo: opa, não, prevê sim. É porque o Código diz que muitas vezes essa audiência era só perda de tempo porque o juiz fazia o saneamento em gabinete. Então ele estabeleceu como regra o saneamento em gabinete. Mas se você ler o artigo 357, no parágrafo 3º, ele diz que se a causa for complexa, o juiz pode fazer essa decisão de saneamento e organização com a presença das partes, chamando autor e réu e diz: meu amigo, me explique aí o que está havendo, me explique aí o que houve, o que você quis dizer com isso? Porque muitas vezes, só através da ouvida das partes é que você vai realmente compreender. Então, de novo, o artigo 357, parágrafo 3º, concretiza isso que eu estou lhe dizendo: modelo cooperativo. Ok? Explicado essa parte de modelo cooperativo, a terceira parte de nossa aula é dedicada agora no item 2.4. Olha para cá. As normas fundamentais. Então, nesses próximos 25 minutos, quero me dedicar às normas fundamentais. Quem tiver aí com o livro, eu estou na página 40. Bem, o primeiro princípio que eu trabalho aqui é o princípio da primazia do julgamento do mérito e também incorporei nessa edição o princípio da boa-fé processual objetiva. Olha, está todo mundo já cansado de saber do princípio da primazia do julgamento do mérito, está lá no artigo 4º, junto da duração razoável do processo, que a lógica do código é: todas as vezes que eu entrava com a petição inicial e ela possuía um defeito, o que o juiz de primeiro grau fazia? Esse juiz de primeiro grau ele dizia: olha, meu amigo, você cometeu um erro aqui, vamos corrigir, intime-se a parte para fazer essa correção. Então sempre houve uma tolerância do juiz de primeiro grau para sanear vícios processuais, vícios formais. Acontece que quando eu interpunho um recurso e esse meu recurso chegava no tribunal com algum erro, essa mesma complacência que existia no juízo de primeiro grau simplesmente não existia no tribunal. O tribunal normalmente dizia: inadmito o recurso. Por quê? Porque você deixou de juntar tal documento. Peraí, me intima para juntar esse documento. No agravo de instrumento, aqueles erros de formação do agravo de instrumento, está lá no artigo 1017, inciso 1, que o agravo de instrumento tem que ser acompanhado da cópia da petição inicial, cópia da contestação, cópia da petição que gerou a decisão, cópia da própria decisão. Mas peraí, e se eu dei entrada nesse agravo e não juntei um desses documentos? O que custa o relator me intimar para eu corrigir isso? Porque, veja, se eu desse entrada na minha petição inicial sem um documento obrigatório, o que o juiz faria? Ele não iria indeferir de imediato. O juiz, na verdade, ele iria me intimar para que eu emendasse. Isso no CPC de 73. Por que no Código de 2015 não poderia ser? Por que no recurso não poderia ser assim? E aí eles começaram, no Código, a tentar derrubar uma das maiores críticas que se pode fazer à prestação jurisdicional, que é a famosa jurisprudência defensiva, que é a intolerância que muitas vezes os tribunais superiores, regionais e locais têm para sanear vícios de simples correção. E aí, do livro, eu começo a trabalhar isso. Presta atenção. Nas normas fundamentais, aí eu explico primeiro o artigo 4º, né? Princípio da primazia da solução de mérito, né? E nessa parte aqui, eu trago logo o artigo 932, que diz, parágrafo único: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá um prazo de 5 dias para que a parte corrija. Perceba, o que é essa tentativa aqui do 932, parágrafo único? Princípio da primazia do julgamento do mérito. Olha a diferença para essa edição em relação às anteriores. Agora eu tenho muita jurisprudência para confirmar isso.
E olha aqui nas notas de rodapé uma confirmação sobre isso. O prazo conferido pelo parágrafo único do 932 somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais. Vícios formais. Quando o vício é de natureza substancial, o STJ não permite. E aí, antes que você ache que eu venha criticar esse entendimento do STJ, na verdade eu concordo com esse entendimento do STJ. Porque, como explica o professor Leonardo da Cunha já há muito tempo, o princípio da boa-fé processual objetiva, ele não é uma tábua de salvação para você que cometeu um erro processual. O princípio da primazia do julgamento do mérito, na verdade, ele deve ser utilizado para aqueles vícios que qualquer pessoa poderia cometer. Você estava num dia ruim, você brigou com o seu marido, brigou com sua namorada, você teve uma briga com o seu chefe, estava com a cabeça ruim, chegou lá na hora de interpor o recurso, esqueceu de juntar a procuração. Esqueceu de assinar o recurso físico, o famoso recurso apócrifo. Então, para essas situações, você tem a primazia do julgamento do mérito. Intima o cara para corrigir, pô. Ele esqueceu de fazer o recolhimento do preparo, né? O preparo é um exemplo claro disso. Você deu entrada na petição inicial sem recolher as custas, o juiz não indefere, ele intima a pessoa para recolher as custas. Mas se eu der entrada num recurso sem recolher o preparo ou comprovar, ele era inadmitido de plano. Isso é que era dose. Aí o que ele diz agora? Não, vamos tentar, quando o vício for estritamente formal, dar a oportunidade de corrigir. Mozart dá um exemplo aí de vício substancial. O cara dá entrada no agravo sem razões, sem argumentação. Eu vou permitir que ele corrija não ter desenvolvido, não. Por quê? Porque para só pesar o princípio da primazia do julgamento do mérito, existe o princípio da boa-fé processual objetiva, que exige zelo dos sujeitos processuais. Então, um advogado que dá entrada num recurso sem apresentar razões, simplesmente faz 3 ou 4 linhas, eu como desembargador vou intimá-lo para que ele corrija isso? Não. Eu vou inadmitir porque eu considero que esse é um vício substancial do próprio ato. Olha aqui as decisões do STJ sobre isso. Em razão de sua natureza substancial, a falta de impugnação integral dos fundamentos da decisão recorrida não admite posterior saneamento, a ela não se aplicando a regra do artigo 932. Veja, a decisão agora de outubro de 2019. Isso quer dizer que, para falar de primazia do julgamento do mérito, você tem que também lembrar da boa-fé processual objetiva. Não é qualquer vício que será passível de correção, mas vícios estritamente formais. É claro que eu tenho ainda muitas críticas a alguns entendimentos do STJ, e eu cito alguns deles no livro. Por exemplo, nos embargos de divergência, há um estrito cumprimento ainda, há uma distorção do que seria vício substancial, então o STJ ainda continua praticando jurisprudência defensiva. Isso é explicado ao longo do livro, e nas próximas lives eu tentarei trabalhar com mais afinco. Mas outra coisa que eu também quero deixar registrada para você lembrar, que esse princípio da boa-fé objetiva, que vem para contrabalancear a primazia do julgamento do mérito também, ele não é aplicado, insisto, ele não é aplicado apenas para as partes. É danado para você pensar, não, só advogado é que tem que agir com boa-fé processual objetiva. Não, todos os sujeitos processuais têm que agir com boa-fé processual objetiva. O magistrado tem que agir com boa-fé processual objetiva. O magistrado, por exemplo, não pode praticar atos contraditórios. O magistrado é proibido o famoso venire contra facto próprio. Faço, inclusive, questão de mostrar essa decisão aqui, ó, que eu trago no livro. Presta atenção. Os princípios da cooperação e da boa-fé processual objetiva devem ser observados, observe, pelas partes, pelos respectivos advogados e pelos julgadores. É dever do órgão colegiado, a partir do momento em que decide adiar o julgamento de um processo, respeitar o ato de postergação. O que aconteceu nesse julgamento aqui? Esse julgamento, e eu cito outros mais na frente, quando eu trabalho boa-fé processual objetiva, venir contra facto próprio, TUCOC, suprécio, surrécio, todas aquelas regras de invalidade dos atos processuais. O que aconteceu aqui? O desembargador, nesse julgamento, ele disse o seguinte: olha, suspenda a sessão. Aí, quando ele suspendeu a sessão, os advogados que estavam presentes foram embora. Aí, depois, aquela causa suspensiva desapareceu e ele, não, vamos restabelecer agora. Mas aí os advogados já tinham saído. O que aconteceu aí? A parte foi colocada numa situação em que ela teve uma confiança legítima naquele ato apresentado pelo juiz e depois o juiz voltou atrás. Não pode.
quebrou a segurança, aí o que acontece? Boa-fé processual objetiva violada, boa-fé processual objetiva, você tem uma violação à norma fundamental e, consequentemente, uma invalidade processual. Isso é desenvolvida nessa parte inicial como a apresentação. Após a primazia do julgamento do mérito, também eu lembro que esse princípio da primazia do julgamento do mérito tem outros reflexos. Por exemplo, no preparo, que eu falei aqui, a gente sempre teve aquela lógica de que se você não tivesse recolhido o preparo, deserção de imediata. Pô, intima o cara para corrigir isso. E você sabe que agora no artigo 1007, parágrafo 4, se não houver comprovação, ou seja, ainda que você tenha recolhido, mas você não juntou a guia, antes de inadmitir o recurso, a parte deve ter oportunizado a chance de recolher em dobro. Eu, inclusive, coloquei aqui, nessa questão do preparo, uma tabelinha que eu quero que você veja, porque fica mais fácil de você acompanhar em relação ao preparo. Deixa eu colocar aqui, ponto 4. Olha essa tabela aqui do livro. Então perceba. Primeira hipótese, veja, pagamento do preparo. Primeira hipótese, a parte efetua o pagamento, o valor recolhido está correto. Comprova, está tudo ok. Agora, imagine nessa segunda situação, a parte efetua o pagamento, o valor é recolhido a menor e o recorrente comprova. Nesse caso, como ele comprovou, não é hipótese de inexistência do preparo, é hipótese de insuficiência. Então, eu aplico o parágrafo 2º e a parte recolhe só a diferença. Aí eu faço uns valores, por exemplo, era para recolher R$1.000. Aí ele efetuou o pagamento de 500, né? Era para ele fazer o pagamento de R$500. Aí ele recolheu 300 e comprovou, só paga 200. Agora veja a hipótese que eu queria trabalhar aqui. A parte não efetua o pagamento, ou seja, não recolheu. Não houve recolhimento. Se não houve recolhimento, não há comprovação. Não havendo comprovação, ao invés de recolher 500, ele tem que fazer o pagamento em dobro. Então, ele vai pagar R$1.000. Então, aqui nessa tabela, eu vou criando uma série de hipóteses. Mas por que eu estou mostrando isso? Apenas para você entender. Isso é fruto da primazia do julgamento do mérito. Houve um erro formal, antes de inadmitir o recurso, vamos intimar o recorrente para que ele vá lá e corrija esse defeito. Essa primazia do julgamento do mérito também aparece em relação à fungibilidade de recursos. Veja, você pode dar entrada no embargo de declaração e o tribunal entender que era hipótese de agravo interno. Está lá no artigo 1024, parágrafo 3º. Inadmita não. Converta o embargo de declaração em agravo interno, fazendo, inclusive, a adaptação, né? Quer dizer, na hora de aplicar o princípio da fungibilidade, intime a parte para que ela adapte o recurso para o recurso correto. O que é isso? É a tentativa de salvar o recurso. Isso aparece também no artigo 1032 e 1033, quando você interpõe um recurso especial, quando era hipótese extraordinário, ou quando você oferece o extraordinário e era hipótese de recurso especial. O que acontece nessas situações? Ao invés de inadmitir o recurso, eu converto esse recurso e mando para o tribunal correto. Princípio da primazia do julgamento do mérito. São hipóteses em que você tem a incidência do princípio. Eita, como toda live, tem sempre um imprevisto. Helena. Oi, Helena, dá oi. Vem cá, filha. Pronto, agora ela tá com vergonha, tá correndo aqui por baixo para me constranger e ela tá vestida de Anna de Frozen. Vai aparecer ou não vai? Papai vai continuar. Então, olha aqui. Dá oi pro pessoal. Tem um monte de gente aí. Dá oi. Tá com vergonha? Não. Então fala oi. Manda um beijo, então. Outro. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tá terminando. Tem 17 minutos só. Em relação ainda ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da boa-fé processual objetiva, tem um outro princípio que eu trabalho aqui, que é o princípio da... Olha cá. O princípio da proibição da decisão surpresa. Beijinho, é? Obrigado. Princípio da proibição da decisão surpresa. É outra norma fundamental que é trabalhada no livro. E está lá no artigo 9º, né, aquela regra de que nenhuma decisão poderá ser proferida contra uma das partes sem que ela antes tenha a capacidade de influir no julgamento. Essa regra do artigo 9º e 10º, ela é replicada, olha lá no artigo 933, eu adoro esse artigo 933.
quando essa constatação é observada no tribunal. Então, imagine que no tribunal, quando está sendo julgado o recurso, se percebe, por exemplo, que houve uma questão que ainda as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar. O que o 933 diz? Olha, vamos simplesmente, antes de julgar, dar à parte a oportunidade de se manifestar sobre isso aqui. Essa possibilidade, ela vai ser feita, inclusive, se estiver em sessão de julgamento. Ó, ele manda suspender a sessão para que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre isso. É o que eu chamo de contraditório... Opa, vamos lá? É o que eu chamo de contraditório substancial. Não é ouvir por ouvir. É ouvir com a capacidade de que aquela pessoa que está sendo ouvida possa influenciar na formação do seu convencimento. Então veja que coisa interessante. Eu simplesmente chego e digo o seguinte, olha, durante a sessão de julgamento eu observei que tem uma questão aqui de ordem pública e eu quero chamar o feito à ordem para analisar isso. O que tem que acontecer nesses casos? O desembargador, assim como o juiz de primeiro grau, ele não pode simplesmente decidir, ainda que a matéria seja de ordem pública. Tem um livro do professor Márcio que é maravilhoso sobre isso, para você entender essa estranha desconhecida que é a ordem pública, e ele desconstrói um monte de conceitos, super indica esse livro. E a gente tem essa mania de achar que a questão de ordem pública, por ser cognosciva de ofício, pode ser decidida sem dar às partes a oportunidade de se manifestar sobre elas. Não, o contraditório CPC 2015 é o contraditório substancial. O que isso quer dizer? Antes de decidir sobre qualquer ponto, ainda que a matéria seja cognosciva de ofício, eu tenho que dar às partes a oportunidade delas influenciarem na formação do meu convencimento. Eu dou o exemplo de que quando as meninas foram fazer o aniversário de Helena, simplesmente chegaram e disseram assim, olha, Mariana chega para mim, a minha filha mais velha, e diz, pai, a gente está pensando em fazer o aniversário de Helena. Separamos aqui, a gente pensou em fazer da Frozen. Ela gosta muito da Ana, então a gente selecionou já esse tipo de decoração, gostamos desse bolo, gostamos desse dia aqui, já pensamos inclusive em fazer uma listinha dos amigos, já selecionamos esses amigos aqui, pensamos nesses familiares que são mais próximos, a gente já gostou do trabalho dessa fotógrafa aqui, já inclusive fizemos a reserva do salão. Agora, pai, pensamos também na roupa, na fardinha, nos brinquedos, nas lembrancinhas, mas, pai, a gente não quer decidir nada sem antes ouvir a sua opinião. Veja, quando elas me dão essa oportunidade de contraditório, esse contraditório agora está sendo meramente formal. Ouvir o pai por ouvir. Quais são as chances dessa altura do campeonato que eu falar mudar o convencimento delas? Não é isso que o código quer. O código, quando fala da proibição da decisão surpresa, ele simplesmente não quer que seja apenas ouvida a parte formalmente. O artigo 7º diz que esse contraditório tem que ser efetivo. O professor Alexandre Freitas Câmara fala muito sobre isso. Contraditório substancial é aquele que não tem pré-julgamento. Então eu tenho que dar à parte a oportunidade de, após a sua manifestação, só em seguida eu formar o meu convencimento. Eu sou um otimista, então ainda que alguém diga aí, Moisés, isso nunca vai acontecer, o juiz não vai dar essa oportunidade. Eu acredito, eu sou um cara otimista. Continuando ainda aqui sobre o livro do princípio da primazia do julgamento do mérito, e depois a gente trabalha o princípio da boa-fé processual objetiva e em seguida o princípio da proibição da decisão surpresa e os seus correlatos, dever de consulta. Eu vou terminar a live hoje falando ainda nesse item 2.4.3 sobre essa questão do dever de uniformização jurisprudencial. E por que eu quis separar isso? Porque a gente sabe que no artigo 926 ele diz, e é a apresentação do capítulo 2, ela não é exaustiva aqui, mas eu digo lá, olha, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Por que eu separei isso? Porque observe, se você for lá na parte 6 do livro, que seria a página 133, olha o que eu fiz aqui. Imagine, por exemplo, que aqui eu tenha a seguinte dinâmica. Eu entro com a petição inicial, tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ok? Eu entro com a petição inicial, o juiz defere a medida. Na hora que o juiz defere a medida, para que não ocorra estabilização da tutela, aquela lá do artigo 303 e 304, o código diz que o réu deverá recorrer. Veja que eu não botei aqui o réu recorre, na verdade eu botei que o réu não impugna, ou o réu impugna. Mozart, não entendi nada. Deixa eu voltar para mim. Imagine que você entrou lá com a petição inicial e pediu uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente.
Está lá no artigo 304 que se deferida medida o réu não recorrer, não interpuser o recurso contra essa decisão, o que vai acontecer? Haverá a estabilização da tutela e a extinção do processo. O código, então, no artigo 304 diz se a parte não recorrer. A questão é somente se a parte não recorrer ou se a parte não resistir. Porque ela pode dizer que não aceita a estabilização oferecendo a contestação. Por que eu estou correlacionando isso agora? Porque se você observar aqui, olha só, nesse item 7. Olha o que diz aqui. Essa decisão do STJ, que eu trago aqui, de final de 2018, diz o seguinte: nas hipóteses dos autos, conquanto não tenha havido a interposição do agravo de instrumento contra a decisão, ele diz que o pedido de antecipação foi resistido por contestação e que isso seria suficiente para evitar a estabilização. Então, olha o que está sendo dito nessa decisão. O código diz, tem que agravar, mas o STJ, a terceira turma, disse não, pode ser qualquer tipo de impugnação. Se a parte impugna com uma contestação, isso já seria suficiente para não estabilizar. Ok? Beleza. Acontece que o próprio STJ, que tem que uniformizar esse entendimento, a primeira turma do STJ disse o seguinte. Olha aqui a segunda decisão que vem logo abaixo. Essa decisão aqui na página 121 diz no final, ó, a apresentação de contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento correto, que seria o agravo do instrumento. O que eu quero afirmar aqui é que a gente estava vendo lá no dever de uniformização, veja, o artigo 926 diz, tribunais, uniformizem sua jurisprudência, mantenha ela estável, íntegra e coerente. Aí o que acontece? Eu estou lhe mostrando aqui uma situação em que hoje o STJ, entre a primeira e a terceira turma, há divergência. Para a terceira turma, no caso da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, se a parte oferecer qualquer tipo de impugnação, já não haverá estabilização. Mas para a primeira turma, se a parte contesta e não oferece o agravo, haverá estabilização e o processo vai ser extinto. Qual é a corrente correta? Então, o STJ tem o mais rápido possível que uniformizar isso. Vou lhe trazer outra hipótese. Oi, Lelê. Outra situação que eu trago aqui. Presta atenção nessa. Sei que estou terminando, já estou terminando. Calma que Bruno Marrone chega já já. Se houver uma dupla intimação, ou seja, você foi intimado para prática de um ato pelo Diário de Justiça Eletrônico e por meio eletrônico, se ocorrer as duas intimações, qual é a que vai prevalecer? A intimação por meio eletrônico ou pelo Diário Oficial? A primeira e a segunda turma do STJ hoje, primeira e segunda, todos os julgados aqui, a primeira e a segunda turma do STJ dizem, não, nesse caso prevalece a intimação pelo Diário Oficial. Mas o próprio STJ, na terceira e na quarta turma, diz que se houver dupla intimação, vai prevalecer a intimação por meio eletrônico, enquanto que a primeira e a segunda diz que prevalece a pelo órgão oficial. Ou seja, de novo, eu estou lhe demonstrando concretamente que aquela norma fundamental deslocada, que é o dever de manter a jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente, não tem sido obedecida. E eu vou desenvolvendo isso durante o livro. Então, o que eu queria deixar registrado nesse momento final já de live? É que nessa parte do livro, eu começo a mostrar que nós temos uma jurisprudência, um sistema de precedentes trazido no Código que prioriza a uniformização da jurisprudência. E esse sistema de precedentes que eu apresento aqui no capítulo 2, no final do capítulo 2, eu vou mostrar lá nos outros capítulos mais adiante que você tem desobediência à norma estabelecida no artigo 926. Ok? E para finalizar essa live, já chamando você para a próxima live, que será na próxima quinta-feira, essa parte final ela é explicada com essa tabelinha, explicando cada um dos princípios e regras criadas
na parte de normas fundamentais e respectivos artigos para confirmar isso. E aqui, para quem não conhece o livro, a famosa divisão. Perceba, aqui você tem dois caminhos. Primeiro caminho, se você tem uma boa base sobre o processo civil, os institutos da teoria geral do processo, você vai para onde? Você vai continuar já para o capítulo 3 do livro. Então, você pode seguir em frente para o próximo capítulo, pois já iremos abordar a parte especial do código, procedimento comum, execução, cumprimento. Então, eu explico no livro qual o caminho que você vai seguir de acordo com o seu interesse. Mas se, por exemplo, você é uma pessoa que tem dificuldade na disciplina, é novo na disciplina, ou de repente está estudando para concurso para uma reciclagem geral, aí eu já digo que o segundo caminho, você não irá para o capítulo 3, que é o capítulo seguinte. A gente leu aqui o capítulo 1 e 2. Você já vai por lá para o capítulo 6, ó. E lá no capítulo 6 você vai estudar a parte geral, teoria geral, jurisdição, ação, competência, processo, atos processuais. E depois de terminar o capítulo 6 é que você vai voltar para o capítulo 3, ok? Meus amores, estamos terminando aqui a live. Deixa eu ativar novamente os comentários. Lembrando que vai ficar disponível agora um cupom para você adquirir o livro. E esse cupom ele só é válido por 1 hora. Então, se você realmente tem interesse em comprar, a oportunidade é agora. Ele vai ficar, ele é 179, eu acho que ele vai ficar por 114, 115, assim, é quase R$70 de desconto. É uma oportunidade que você vai ter agora. E o cupom é CPC, é Mozart, cadê? Perdi o papel. Eu vou botar o textinho agora, eu acho que é Mozart 2020. Pronto, perdi o papelzinho onde tem o cupom. Ah, não, tá aqui. O cupom é Mozart 2020. Mozart 2020. Mozart. Cadê? Não vai pegar. Mozart 2020 é o cupom, ok? Filhotes, espero que tenham gostado. Muito, 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 muito obrigado pela presença. Vocês não sabem como eu estou feliz aqui, tendo a oportunidade de mostrar meu livro, de explicar sobre o livro. É uma dinâmica bem diferente. Perdoe aí, minha primeira live sozinho, então perdoe aí se eu tiver cometido algum deslize. Acabei não respondendo as perguntas. Perdão também ao pessoal aí da Pódio, que, olha aí, o livro fica por R$ 116,94. O livro é R$ 179,90. Tá mais barato do que nas promoções da Pódio, que normalmente ele fica por 127, 130 e pouco. Então é uma oportunidade, ok? Meu tempo de live está acabando. Obrigado pelo carinho em relação a Helena. É no site da editora Juspodium. O link de compra direto está no meu perfil aqui no Instagram. Se você for para lá, você já é direcionado. Basta entrar na minha bio, ele fica lá em cima, ok? Conto com vocês na próxima quinta-feira. Vamos para o capítulo 3, ok? Beijos, abraços, tenham uma excelente noite e amanhã uma espirituosa Sexta-feira Santa, ok? Reflita muito, amanhã é um dia sagrado. Eu sei que a gente está com essa pandemia, essa loucura que nós estamos vivendo, mas faça a sua oração, amanhã é um dia santo, é um dia especial. Beijos, abraços, até a próxima quinta.